Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso número 11. Se você puder, por favor, repita assim comigo, diga assim: eu creio. Agora como um povo que está vivo, respirando, coração ó, batendo. Diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Amém? Diz assim a palavra, a partir do verso 1, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda podem agora, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu vou repetir o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós amamos a sua palavra, nós amamos a sua casa, e declaramos que o Senhor tem a primazia do governo sobre o nosso coração. Ah, Senhor e Rei, nós pedimos que nessa noite nós sejamos atingidos pela transformação que só o Teu Espírito pode trazer para a nossa mente. Que nós hoje sejamos mais uma vez, pela ação do Espírito, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Como nós necessitamos do Seu amor, meu Pai. Como nós necessitamos da Sua graça e do Seu perdão, para que saiamos daqui hoje mais uma vez regenerados pela Tua santa palavra, transformados pelo Teu Espírito. Que saiamos daqui hoje encorajados pela Sua verdade, encorajados para fazer o que é certo, e encorajados também para abandonar aquilo que é errado. Senhor, meu Rei, meu Jesus, meu irmão mais velho, o Rei do nosso coração, eu peço que o Senhor, por favor, opere na minha vida e na vida dos meus irmãos as suas maravilhas agora por meio da sua palavra, porque eu sei que sou um homem comum como qualquer outro, e não posso fazer nada além daquilo que os outros fazem, mas eu sei que o Senhor é o Deus de todo poder, de toda glória, de toda graça, e o Senhor pode transformar a nossa vida hoje. Então eu te peço que saiamos daqui hoje com a nossa vida transformada pela renovação do Teu Espírito em nós. Essa é a minha oração em nome do Teu amado Filho Jesus. A igreja diz amém. Amém, irmãos? Irmãos, quando a igreja de Jesus cria partidos, ela perde o senso de reino. E o que é um partido? Um partido é um grupo de pessoas que se compromete com a influência e com as ideias de homens, e não com o governo de Deus. A nossa igreja ela não é chamada para ter um partido. A nossa igreja é chamada para fazer parte de um reino. E esse reino só tem um rei, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Esse texto ele é uma linha de corte muito profunda acerca daquilo que precisamos viver.
daquilo que precisamos experimentar. E quando Paulo escreve essa realidade para a igreja de Corinto, o que ele está fazendo é dizer para um povo que eles precisam aprender que por mais que o Senhor levante homens e mulheres que são canais da revelação da sua graça, nenhum homem e nenhuma mulher pode estar acima da primazia de governo que só Jesus deve ter sobre o nosso coração. Amém? O grande problema, irmãos, é que eu e você muitas vezes temos permitido que outras coisas, antes de falar de pessoas, nós temos permitido que outras coisas governem o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração é governado pela estação que nós estamos. O nosso coração é governado pelos problemas que nós estamos enfrentando. Muitas vezes o meu e o seu coração está sendo governado pelo passado, por coisas que vivemos que já deveriam ter ficado para trás, mas de alguma maneira a gente continua arrastando para os dias de hoje. Uma outra coisa que governa muitas vezes o nosso coração de maneira equivocada é a ansiedade, o meu desespero acerca do futuro. Irmãos, uma das coisas que eu tenho nesses dias orado, compartilhado com alguns colegas pastores também para que a gente ore sobre isso, é que talvez a nossa geração, a gente está tão preocupado em tentar explicar o futuro, em tentar explicar como vão acontecer as coisas, que de alguma maneira parece que nós estamos negligenciando os dias de hoje. Eu não estou dizendo com isso que entender as coisas que virão não são importantes, elas são fundamentais. Conhecer os últimos dias é algo que a igreja precisa entender para o retorno de Cristo aqui sobre essa terra, amém? A questão, irmãos, é que muitos de nós nos debruçamos para entender detalhes do futuro que muitas vezes ainda não foi revelado e temos deixado de viver uma realidade presente que só ela pode gerar essa realidade futura. Porque, irmãos, aquilo que Deus declarou na sua palavra se cumprirá, amém? A questão e o nosso dilema precisa ser de que maneira eu cooperarei, de que maneira eu me envolverei e que tipo de fruto eu estou dando para fazer parte desse tipo de acontecimento que já está decretado. Então, irmãos, esse desejo pelo futuro também é o que afeta a nossa vida aqui. Porque nós ficamos preocupados com aquilo que vai ser o amanhã. Nós ficamos preocupados no que o Senhor vai fazer amanhã, com a porta que pode se abrir, com a porta que pode se fechar. Nos preocupamos com as ameaças que circulam a nossa vida. Muitas vezes a gente está rodeado de situações onde parece que se eu não fizer eu não conquisto, onde se alguém retirar o que eu tenho a minha vida acaba. E eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa noite. Céus e terra passarão, mas é a palavra do Senhor que permanece para sempre, amém? Então tudo aquilo que os homens declaram, as coisas que você conquista, as bases de segurança que você tem na sua vida e conquistou através do seu esforço, elas não são garantidas. Mas aquilo que Deus declarou a seu respeito, ninguém nesse mundo é capaz de arrancar da sua estrutura de história, amém? Mas tem um problema. Porque ouvir essa parte é boa, porque de alguma maneira agora a única coisa que eu preciso é ficar parado e deixar Deus fazer. Mas essa não é uma realidade presente. Porque para viver as coisas que Deus me prometeu, para viver as promessas que o Senhor fez sobre a minha vida, eu preciso me esforçar para chegar no lugar dessa promessa. Lembra quando o Senhor Deus chamou Abrão da sua terra, do meio do povo, da sua parentela, e disse: Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lembra disso? Naquele momento o Senhor ativa no coração de Abraão uma palavra. E agora Abraão começa a andar num caminho que o leva ao lugar da promessa. Porque, irmãos, talvez a nossa maior dificuldade seja em entender que aquilo que Deus me deu para viver exige de mim uma responsabilidade. E um povo que não é responsável é um povo que não consegue desfrutar da plenitude do que Deus tem. Amém? É exatamente esse o dilema que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto. Porque se você lê o texto inteiro, se você começa a ler o primeiro, o segundo capítulo, quando você entra no terceiro, você rapidamente identifica que essa igreja estava padecendo de um problema chamado divisão. Só que essa divisão ela não estava sendo causada pelo pecado. Essa divisão não estava sendo causada porque os irmãos estavam deixando de ir para a igreja. Essa divisão não estava sendo causada porque os irmãos estavam professando uma religião pagã ou andando em imoralidade. Essa situação de divisão estava acontecendo porque os irmãos começaram a criar partidos dentro da igreja, onde cada um queria ser o tipo de povo que Deus endossava. E talvez a igreja brasileira hoje esteja muito parecida com isso.
Porque, irmãos, não é difícil você encontrar e conversar com alguém que parece que quer competir com o outro para que a igreja dele seja melhor. É óbvio que isso não acontece aqui na Fonte, graças a Deus. Nós somos praticamente semi-arcanjos, né? Nenhum de nós aqui tem esse sentimento, é óbvio que aqui não tem isso, aqui não tem competição. Deus nos defenda de pecarmos, né? Tão bom que a gente é. Irmãos, o que nós precisamos aprender nesse dia é um senso de unidade que só a maturidade vai trazer para o seio da igreja de Jesus, amém? E entender essa maturidade é compreender aquilo que a palavra chama de multiforme graça de Deus. Repita comigo essa palavra linda, diga assim, multiforme. Se a igreja de Deus é multiforme, o que é que isso significa? É que ela tem várias formas. O que é que ela tem em comum? A essência, é o que ela carrega. Isso é o que ela tem em comum. Irmãos, todos nós aqui somos santuários, somos templos do Espírito Santo, amém? Mas você pode olhar para mim e ver uma catedral, pode olhar para Rafa e ver uma pequena congregação, por causa da estrutura física, a forma é diferente, mas o mesmo Espírito que habita em mim, habita também na vida de Rafa, porque nós juntos somos o povo de Deus. Eu posso ouvir um amém? O que isso quer dizer, irmãos? É que quando nós olhamos para a igreja do Senhor, nós precisamos aprender que não é apenas a placa do lugar que a gente congrega que Deus abençoa. Há uma multiforme graça. Tem gente que precisa estar nesse ambiente aqui que a gente está, onde nós cremos em algumas coisas que talvez os outros irmãos não se movimentem, e está tudo certo. Irmão, tem gente que só vai se converter e conseguir andar e servir Jesus e andar em plenitude num ambiente de quase que um silêncio. Aí uma agulha no chão da igreja, o irmão vai dizer: oh meu Deus, derrubaram uma agulha. Não tem gente que é assim? E está tudo certo. Já tem outros lugares não, gente, que é cadeira joga para o alto, os irmãos correm. Isso não é meme. Eu fui pregar numa igreja, no meio da pregação os irmãos começaram a correr assim, ó. E eu pensando, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que está pegando fogo na igreja? Mas não, os irmãos estavam assim não. Aí os outros irmãos começaram a ver os irmãos correndo, eles começaram a correr também. E eu disse, meu Deus, se eu der 2 carreiras dessas, eu morro aqui dentro da igreja. Porque aquela é a maneira deles. Irmão, já fui pregar num lugar, irmãos, que eu preguei assim 1 hora e os irmãos assim, ó. E eu fazia amém, os irmãos faziam. Digo, vote. Para lá. Eu acho lindo, mas, né? Lá. Eu não tenho condição de estar num lugar desse. Eu não consigo. Gente, eu não consigo estar no meio de silêncio. Eu acho lindo você que é contente. Ah, pastor, porque por mim. Minha esposa, Mores, linda, maravilhosa, absoluta, colossal. Tome. Mores, ela vai estudar, ela precisa de um silêncio. Ela entra no quarto, fecha, silêncio. Eu, não. Eu estou no meu secreto e às vezes vem a voz de fora dizendo, meu filho não está muito alto esse som não. É meu secreto. Meu. O meu secreto pode ter algumas portas abertas, não tem problema. Porque eu gosto de zoar. Eu vou escrever, se tiver silêncio eu fico incomodado. Eu digo, Deus, tem como o Senhor mandar para mim um passarinho cantando aqui na porta? Que é meu jeito. Irmãos, tem irmãos que vão estar no mesmo ambiente, que vão estar no mesmo lugar, eles vão ter movimentações diferentes, mas o Espírito que está sobre eles é o mesmo, amém? O problema é que a gente olha para a forma e não para a essência. E o problema de olhar para a forma é que você pode fazer 2 coisas: decepcionar ou se encantar. E quando você decepciona, você deixa de amar quem deveria amar. E quando você se encanta, você dá a essa pessoa um lugar que deveria só apenas ser de Deus na sua vida. Quando Paulo descreve isso, ele começa dizendo assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Irmãos, para quem é que Paulo está escrevendo isso? É para o pessoal de outra religião, é? Não, falando para a igreja dele. É tipo Paulo chegando aqui para pregar para a gente domingo, e ele está numa série de mensagens, motive o reino. Aí Paulo, na primeira mensagem sobre motive o reino, ele já começa dizendo assim: então, irmãos, eu gostaria de comunicar para vocês que eu não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Imagina como Paulo seria chamado de tóxico. Coitado de Paulo, nos dias de hoje ele estava ferrado para ser pastor, viu? Imagina Paulo dizendo que entregou Alexandre o Latoeiro nas mãos de Satanás. Imagina que momento, como Paulo é tóxico, como Paulo não foi inclusive com o coitado de Alexandre o Latoeiro.
Mas o que Paulo está dizendo aqui é: vocês são carnais, e esse é o único motivo pelo qual vocês não conseguem receber uma medida mais elevada do Espírito. Só que Paulo continua dizendo: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco podem agora. Paulo continua trazendo uma declaração sobre a igreja, dizendo: quem vocês são, quem vocês se tornaram, fui eu que fiz isso, só que eu criei vocês com leite, porque vocês não têm ainda uma estrutura para conseguir andar debaixo de uma palavra mais sólida, para receber uma comida firme. Aí ele repete de novo: porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós, aí Paulo chega num ponto que é maravilhoso de se ouvir, porque Paulo começa a declarar quais são as características de uma igreja carnal. Agora mais uma vez, volta para cá, me entende? Paulo não está falando da carnalidade do pecado. Paulo está falando de uma espiritualidade carnal. E o que Paulo está dizendo é que essa espiritualidade carnal impede a igreja dele de viver a plenitude do Espírito. Quem está me entendendo, diga um amém. Paulo está dizendo: se a maneira de vocês serem espirituais for carnal, vocês nunca vão conseguir passar do nível de criança. Vocês nunca vão conseguir passar do nível infantil de ser igreja. E é por isso que vocês precisam de coisas de criança para se sentirem bem. É por isso que vocês procuram Deus para pedir presente. É por isso que vocês procuram líderes para se sentirem aprovados. É por isso que vocês procuram pessoas, porque vocês querem um colo e não um trabalho. Porque vocês são crianças, e um povo que deveria ser grande e não cresceu é um povo carnal. Sai, Silas Malafaia, vai para lá. Sem o caderninho. Não, irmãos. O que nós precisamos nesse tempo é aprender a diferenciar o que é infantilidade de pureza. Quando Jesus nos chama a ser como uma criança, qual é a declaração dele? Jesus está lá pregando, falando do evangelho, falando de amor, falando de perdão. Aí vem uma criança e corre até Jesus. Os discípulos saem correndo para tirar o menino de lá. Tira esse menino daqui que ele está atrapalhando. Jesus diz: ei, não impeçam que eles venham até mim, deixe que venham os pequeninos, porque deles é o reino do... Esse mesmo Jesus nos ensina dizendo assim, que eu e você temos que ser como uma criança. Ele colocou a criança no meio e disse: se vocês querem ser parte desse reino, vocês têm que ser como essa criança aqui. Imagina a cara dos discípulos, estavam só tentando deixar Jesus conseguir pregar. Mas naquele dia Jesus não estava dizendo assim: sejam infantis, sejam meninos. Porque o que é que ele estava dizendo? Sejam puros. O que Jesus estava dizendo era: enquanto eu estou pregando, e você simplesmente quer me ouvir para aguçar a sua intelectualidade, para ser convencido do que eu falo, existe um tipo de pessoa que enquanto eu falo está correndo ao meu encontro. Seja como uma criança, que não precisa de garantias, que não precisa que o sermão termine, que não precisa de promessas. Eles já estão correndo ao meu encontro. Se alguém quer entrar no reino, venha ao encontro de Jesus, amém? É isso que ele está ensinando. Ele está falando sobre um tipo de espiritualidade pura, e ele está deixando essa linha de corte agora, quando Paulo nos ensina que existe um tipo de espiritualidade que é infantil, e uma igreja infantil é uma igreja que é carnal. Repita comigo essa frase motivacional, diga assim: uma igreja infantil é uma igreja carnal. Agora eu sei que você ama fazer isso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, uma igreja infantil é uma igreja carnal. Para o outro lado não ficar com ciúme, diga: tu também, viu? Nós não podemos nos conformar com isso, irmãos. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo é: eu não consigo ir para o próximo nível. Eu não consigo chegar nesse próximo nível com vocês. Eu não consigo levá-los para o lugar que eu acho que vocês precisam estar, porque vocês não estão criando uma estrutura para isso. Aí ele vai dizer quais são as características de uma igreja carnal. E quais são? Ele diz, porque, e repito mais uma vez, isso não tem aqui na fonte, tá? Graças a Deus só tem em outros lugares. Aqui não tem isso, né? Hashtag só que não. Pois havendo entre vós, primeira, coloca aqui, meu filho, projeta aqui por favor, verso 3. A gente lê junto. Vamos lá. Pois, no 3, tá? 3. Havendo entre vós o quê? Agora vamos organizar esse negócio aqui que está uma bagunça. Vamos lá, no 3, a gente lê junto, tá? 3. Porque ainda sois, pois.
Veja, Paulo primeiro revela o que está errado dentro da igreja. Primeiro ele dá a condição de vocês hoje é uma condição carnal. E por quê? Porque há entre vós inveja, contendas e dissensões. Irmão, chegar aqui e denunciar isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu chegar aqui e falar assim, eu sinto no meu coração que durante essa semana alguém aqui entre vocês teve uma dor de cabeça. Eu sinto aqui, estou tendo uma revelação que essa semana algum de vocês aqui, alguém não teve vontade de ler a Bíblia. Ó, irmão Raça, denunciou. Irmão, era só uma retórica, mas obrigado. Deus abençoe que você lê essa semana, em nome de Jesus. Irmãos, isso é jogar para o universo. Esses dias eu estava, meu Deus, eu estava num retiro de pastores, né, da congregação que a gente faz parte, do Mevan, e aí eu estava conversando com um irmão, e o irmão estava bem aflito. Aí eu disse, irmão, você precisa descansar no Senhor, você precisa colocar isso para Deus. Ele olhou para mim e disse, irmão, tenho que jogar para o universo. Eu disse, aí você quebrou, irmão, aí você realmente, você precisa ler a Bíblia. Mas enfim, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais. Ele está agora denunciando primeiro a condição da igreja e aquilo que a igreja está fazendo. Só que ele vai dizer o motivo. E qual é o motivo? E não andais segundo homens. Sabe o que é que ele está dizendo? Vocês pararam de andar segundo o rei e vocês criaram um partido dentro da igreja. Ao invés de seguir aquilo que o rei ensinou, vocês seguem aquilo que os homens estão declarando. Só que, irmão, o negócio vai ficando pior. Porque a melhor coisa do mundo para um pastor é ele precisar chegar aqui e fazer uma denúncia do que está errado na igreja e ele não está envolvido. Que é muito fácil, né? Eu chegar aqui e falar, olha, irmão, estou sabendo que tal igreja estão fazendo isso. Aí o povo, é verdade, está vendo aí? Bom é aqui. Essa é a coisa mais fácil do mundo. Só que Paulo, ele se coloca nesse lugar. Porque eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Quando Deus olha para um povo e enxerga um povo que é carnal e que não cresceu, Ele não está olhando para alguns que são legaizinhos e o restante não presta. Porque a igreja é um corpo. E se uma parte do corpo padece, todo o corpo também padece. Amém? Então quando o Senhor olha para a igreja, Ele não enxerga se o pastor é maduro e a ovelha é infantilizada, ou se a ovelha é madura e o pastor é infantilizado. Ele enxerga um corpo que precisa de ajuste. E a minha oração nessa noite é que o Senhor traga ajuste para o meu e para o seu espírito, amém? Para o nosso coração, para a nossa conduta. Então veja o que Paulo vai falar. Vou repetir o verso 4, porque dizendo o verso 3, perdão, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens. Aí Paulo vai agora citar o nome de homens. Olha Paulo fazendo uma denúncia pesada. Só que quem é o homem que Paulo cita? Porque dizendo eu sou de... Meu Deus do céu. Começa com pai e termina com ulo. Paulo. Eu sou de... E outro diz, eu sou de Apolo. Aí ele diz assim, porventura vocês não são carnais? Minha gente, Paulo está querendo acabar com o ministério dele mesmo. Paulo está querendo acabar com a congregação dele. Porque Paulo poderia ter tido a oportunidade de dizer assim, então, vocês que me seguem, eu estou ensinando isso para vocês. Apolo poderia estar ensinando isso, mas ele não quis ensinar. Então, a igreja de Apolo é uma igreja carnal. Nós também somos, mas hoje temos a oportunidade de conhecer o que a igreja de Apolo não conhece. Não é isso que Paulo faz. Paulo está dizendo assim, uns dizem que são de Paulo, uns dizem que são meus, outros dizem que são de Apolo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês acham que são meus, se vocês acham que são de Apolo, vocês não são de Cristo. Irmão, se você acha que você é mais espiritual por causa do seu pastor, por causa da placa da sua igreja, por causa da religião que você professa em relação ao seu compêndio de fé dentro do cristianismo, isso significa que você não entendeu que a única coisa que salva a sua vida é um homem que está sentado no céu à direita do Pai, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E se a sua relação com ele não for boa, você é infantil e carnal. Você pode ser o melhor amigo do seu pastor, primiciar na vida dele, botar foto no aniversário. Se você não tem vida com o supremo pastor que é Jesus, você é infantil e é carnal. Tome um coração de dorama para você ficar mais açucarado. E nós não podemos nos conformar com esse tipo de fé, onde parece que ser fiel a Deus está acima da minha capacidade de perceber que eu preciso estar num ambiente de saúde, e esse ambiente de saúde só vai ser gerado se eu for saudável, amém? Porque a única maneira da igreja de Jesus ser saudável,
A única maneira da igreja de Jesus experimentar o avivamento que ela deseja viver é se eu e você, se cada um de nós aqui sairmos do nível carnal infantil e entrarmos no nível do espírito de adultos espirituais, amém? Mas isso só vai acontecer se a gente parar de ficar gerando dentro da igreja partido. Irmãos, eu me lembro de uma vez, isso não é meme, de novo. Queria muito que fosse. Mas a gente estava em outra estação da igreja. E um irmão chegou no final, chamou a mim e o pastor Rai e disse: eu queria falar uma coisa com vocês. E a gente está certo. Ele disse: eu vim aqui trazer um alerta para vocês. Se foi, irmão, foi. Sabe fulano que está vindo para cá faz mais ou menos um mês? Sei. Eu acho que ele não é um homem de Deus. Eu acho que ele veio trazer dano para a igreja. A gente olhou e disse: irmão, você ficou sabendo de alguma coisa dele? Ele disse: não. Mas tem alguma coisa assim que ele conversou com... Não, também não, nunca nem conversei com ele, inclusive. Eu disse: mas irmão, o que foi? Olha o que o irmão declarou, isso é verdade. Ele disse: o meu santo não bateu com o dele. Rapaz, eu olhei no fundo dos olhos do irmão e Rai disse: pastor, deixa que eu falo. Aí tá certo. Para vocês terem uma ideia, o negócio foi tão grave que Rai estava me acalmando. Pra vocês terem uma ideia de como esse negócio foi assim, sério. Que eu olhei para o irmão, quase que eu dizia: macumbeiro gospel. Como é que tu vem aqui dizer que santo, de que só tem um santo, que o santo é Jesus? Jesus bateu com a cabeça na parede? O meu santo não bateu com ele. Ele disse: eu senti uma coisa ruim. Eu disse: meu irmão, isso deve ser dor de barriga, cara. Senti uma coisa, irmão, para com isso. Aí o que é que acontece? Esse irmão chega para um grupo da igreja e diz: rapaz, fulano ali, eu acho que ele é um cara que... Sei não, baseado no quê? Não sei. Não posso nem dizer mais o que aconteceu. Porque eu não fui com a cara dele. Não, porque fulano passou e uma vez uma pessoa ficou com raiva de mim, saiu da igreja, já voltou, graças a Deus. Mas ficou com saudade da igreja porque disse que eu passei para ele, não dei boa noite. Eu disse: minha irmã, me perdoe, em que momento foi isso? Não, tinha começado o culto, as luzes estavam apagadas, o senhor passou, eu estava de costas, o senhor passou por mim, não deu boa noite. Quase que eu disse: irmã, eu sou um gato, mas eu não consigo enxergar no escuro. Eu disse: a irmã gostaria que eu entrasse na igreja, identificasse ela no escuro, as luzes apagadas, e fizesse: irmã, ela, pois não, eu disse: a paz do Senhor. Pelo amor de Deus, minha gente. Por que essa irmã saiu da igreja? Porque ela não está aqui por causa de Jesus. Isso é uma autodenúncia. Porque entenda uma coisa, irmãos: a não ser escândalo, se qualquer outra coisa nos tira do lugar que Deus nos colocou para ser família. Eu nunca estive naquele lugar por causa de Jesus. Eu estive naquele lugar por causa dos homens, porque eu sou partidarista. E pessoas partidaristas seguem um partido enquanto o partido lhes dá aquilo que eles querem. Eu posso ouvir um amém? A gente fica vendo os crentes brigando hoje por causa de política, né? Aqui no Brasil não, tá? Aqui no Brasil não tem isso, só em outros lugares. Aqui todo mundo se abraça. Você pode estar de vermelho abraçado com verde e amarelo, está tudo certo. Aqui é assim. Estou falando de outras nações, de outros lugares da terra. Aqui não tem isso não. Mas irmãos, tem gente que não se fala por causa do partido político do outro. Aí tu, bicho besta, daqui a 4 anos o teu ídolo está junto com o ídolo do outro. Aí tu vai ficar de que lado? Não, agora eu sou centrão. Não, irmãos, aprenda uma coisa: igreja que tem partido é uma igreja que não faz parte do reino do Cristo. Amém? Só que a coisa vai ficando cada vez mais pesada. Porque Paulo está fazendo essa declaração e dizendo: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada... Deu a quem, gente? Diga assim: Paulo tinha uma medida e Apolo tinha outra. Aprenda uma coisa, irmãos: unção é uma coisa que está sobre todos, mas medida é uma coisa que cada um tem. Unção você pode transferir, medida não. Porque medida é a estatura que você tem mediante o que Deus te escolheu para ser. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. No verso 14.
No capítulo 25 de Mateus, o Senhor Jesus conta duas parábolas. E a que nós vamos ler agora é a segunda delas. E no verso 14 ele começa dizendo assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2, e ao outro ele deu 1. Preste bem atenção no que Jesus declara agora na parábola. A cada um ele deu segundo a sua capacidade, segundo a sua medida, segundo a sua estatura. E ausentou-se logo para longe. Verso 16: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Verso 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento que dei, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Gente, esse texto fala de duas coisas: daquilo que alguém recebe e daquilo que alguém é. Porque veja como começa Jesus contando a parábola. Ele diz que um senhor, dono de uma terra, ele chamou os seus servos. Esses homens eram servos de quem? Do dono da terra. Quem aqui é servo do Senhor Jesus? Quem aqui é servo de Deus? Muito bem. O Senhor Deus, Ele nos deu coisas para cuidarmos aqui na terra. Ele nos deu pessoas para cuidarmos aqui na terra. Quando nós nos casamos, nós fazemos um voto no altar, que estaremos com o nosso cônjuge, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na escassez, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Quando o Senhor nos dá filhos, Ele diz que esses filhos são herança de quem? Do Senhor. Ora, se o cônjuge que eu tenho, que é aquele que é parte da minha vida, eu me tornei uma só carne com Moisés quando eu me casei. Se os filhos que Ele me dá, que saem da carne do cônjuge, não são nossos, por que é que a gente acha que a unção que Ele depositou sobre a igreja é da igreja? Porque a gente acha que a unção que Ele depositou sobre nós está restrita a um grupo de pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa: o mesmo Deus que enche de Espírito Santo os homens notáveis, é o mesmo Deus que enche do Espírito Santo os homens que são mais discretos. Eu posso ouvir um amém? É o mesmo Espírito, irmãos. Mas o que é que está acontecendo aqui? É que Deus, pela sua escolha, pelo seu desejo soberano, Ele dá a cada um uma medida que é diferente. Em nenhum momento Ele está dizendo que o que tem 5 medidas é maior do que o que tem 1. Ele está falando sobre capacidade, sobre volume, sobre aquilo que Ele pode comportar. Irmão, se tu pegar um balde de 5 litros e chegar com um conta-gota, com 10 ml de água e pingar dentro, tu vai olhar para o balde e vai dizer o quê? Está vazio. Por que está vazio? Porque a capacidade daquele balde é muito maior do que o pouco que ali foi colocado. Mas se você pegar um vidrinho de 10 ml e você pegar os 10 ml no conta-gota e derramar dentro do vidrinho, o que é que acontece com ele? Ele fica cheio.
Irmão, não compara a tua medida com a medida do outro. Porque a coisa mais importante não é o teu tamanho. A coisa mais importante é o que Deus depositou dentro de você. Amém? Essa é a unção que Ele coloca sobre nós. Agora esse Senhor chama os seus servos e Ele diz que dá a ele talentos, recursos. A um Ele entrega 5, a um Ele entrega 2 e a um Ele entrega 1. A cada um conforme a sua capacidade. A questão é, irmãos, que a gente não percebe. Esse homem que recebeu 5 talentos, ele tinha 5 talentos, sim ou não? Não. Como é bom essa parte de ser pastor, é legal, que você diz sim, eu digo não. Ele não tinha, porque os talentos a quem pertenciam? Ele só tinha a capacidade de cuidar de 5, e por isso o Senhor depositou sobre ele. Não é porque Deus amava mais o que tinha 5 do que o que tinha 1. É que quando o Senhor da terra precisou depositar uma medida de 5, Ele encontrou um depósito de 5. Mas o que para Ele também é precioso, que era uma medida de 1, Ele deu ao depósito de 1. Quem está me entendendo, diga um amém. Irmão, se tu entender isso na tua vida, tu vai parar de criar partido na igreja. Tu vai parar de ficar tentando se comparar com o outro. Ah, mas porque fulano tem a minha idade e já tem isso, já tem aquilo, porque fulano já fez isso, porque fulano já fez aquilo. Ah, porque eu queria ser isso e não sou e fulano já é. Para de se comparar com o outro. A tua medida é única e ela nem é sua, ela pertence ao dono da terra, amém? Só que o negócio vai ficando cada vez mais apertado, porque agora vem uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? É que aquilo que o dono do talento me deu, de acordo com a minha capacidade de receber, agora precisa passar por um processo. E que processo é esse? Repita assim comigo: multiplicação. Só que tem um detalhe: o que você multiplica em relação ao que Deus te deu, também não é teu. Amém? Também não é seu. Porque, irmãos, se nós tomamos para nós aquilo que o Senhor nos deu, a gente nunca vai conseguir ser satisfeito com a posição que a gente está. Eu sempre gosto de lembrar de José, o pai adotivo de Jesus. Não foi José que gerou Jesus. José não participou em nada na geração de Jesus. A única coisa que José fez foi ser obediente. E José não tinha problema em ser o pai que Jesus amava menos. Só que quem trocou a fralda de Jesus? Foi Deus Pai? Foi José. Quem foi que estava ensinando Jesus a andar, dizendo corre para o papai? Foi Deus Pai? Foi José. Quem é que estava trabalhando na carpintaria dia e noite para trazer recursos para dentro de casa para comprar o gagal de Jesus? Foi Deus Pai? Foi José. Jesus se perdeu certa vez dos pais com 12 anos de idade. José volta desesperado com Maria para encontrar. Está Jesus dentro do templo pregando para os doutores da lei. José vai dar um carão em Jesus. Olha, tua mãe e eu, a gente estava preocupado. E Jesus diz assim: eu não sei porque vocês estavam preocupados. Porque eu estou na casa do meu pai. Parece uma desonra, né? Mas não é. O que estava acontecendo ali era Jesus lembrando assim: Pai José, eu te amo. Pai José, eu sou tão grato por tudo que o Senhor faz por mim. Pai José, olha, porque o Senhor tem trabalhado para sustentar a minha mãe, para me sustentar. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu não consigo te amar mais do que amo o meu Pai do céu. Irmãos, ame o seu pastor, ame o seu Paulo, ame o seu Apolo, mas não dê a ele o poder de ser na sua vida só quem Deus pode ser. Eu posso ouvir um amém? Porque se você der ao homem o poder de ser Deus na sua vida, ele vai gostar de ser. Ele vai gostar de você ser. E aí você não apenas vai se tornar um idólatra, como você vai gerar um ídolo. Que o Senhor Jesus traga sobre nós uma consciência não carnal de ser igreja, para que a gente não bata no peito como um partido, e que a gente aprenda a honrar os homens dessa terra, sem lhes dar peso de Deus sobre nós, amém? Porque não são os homens que nos governam. Não são os homens que nos governam. Quem nos governa é o Senhor. E aquilo que Deus nos dá para governar, nós só conseguimos governar se estivermos debaixo da verdade de Deus. O Senhor Deus criou todas as coisas no Éden, e todas as coisas Ele criou pelo poder da sua voz. Lembra disso? Os grandes luzeiros, faça-se, passou a existir.
Faça-se a luz passou a existir. Façam-se os animais, passaram a existir. Faça-se a relva, e ela passou a existir. As águas, faça-se, os peixes, os animais do céu, tudo passou a existir. Mas quando ele foi criar o homem, ele se abaixou na terra, fez um boneco de barro. Tem gente que fica dizendo, não pastor, isso não quer dizer. Não quer dizer sim, que está escrito assim. Não, porque fulano de tal quer saber que fulano de tal. Está escrito assim. E se o senhor chegar lá e estiver errado, eu digo que tem nada a ver com isso, eu digo, eu li o que estava escrito. O meu compromisso é com o que Deus deixou e não com o que os homens acham, amém? Então eu creio desse jeito. O senhor não acha que é infantil não acreditar que a gente foi feito do barro? Não, eu acho que é pureza. E a fé pura acredita no que está escrito como está escrito. Eu posso ouvir um amém? Para mim, Adão e Eva não é uma ilustração para revelar o poder de Deus. É uma verdade real do que aconteceu, de um Deus que continua sendo presente. O mesmo Deus que andava na viração do dia agora habita dentro de nós, amém? Eu creio nisso. Aí o Senhor faz aquele boneco de barro, olha para ele, se aproxima do nariz e o boneco. Eu tinha morrido na hora, imagina o boneco. Mas como era Deus, sabia o que estava fazendo. O boneco abre os olhos. O texto diz que o homem passou a ser um ser vivente. Só que antes de criar o homem, Deus ele tem uma conversa. E essa conversa é: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Toda a criação tem a assinatura de Deus, mas o homem tem as digitais de Deus gravadas nele. Você entende como nós somos diferentes? Nós temos as digitais de Deus. Ele usou as mãos e não a palavra. Ele soprou da essência dele em nós e não apenas reverberou um áudio que sai da sua boca. Ele soprou da essência e nós passamos a viver. Aí esse homem está sobre a criação que Deus fez, que pertence ao Senhor, que está subjugada diante do Senhor, e o Deus declara sobre o homem: governe sobre todas as coisas, gerencie sobre todas as coisas. Ele diz: vejam, tem todo tipo de árvore aqui. E Deus começa a mostrar para Adão: veja Adão, tem tudo, pode comer tudo, menos dessa árvore. Porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Adão não sabia nem o que era morte. Irmãos, a questão é: Deus colocou uma cerca elétrica ao redor da árvore? Colocou placas dizendo perigo? Não. O que foi que ele deu a Adão? Ele deu um limite. O problema, irmãos, é que uma igreja carnal, ela não consegue receber limites. E quando alguém tenta lhe dar limite, ela acha que está sendo castrada, impedida, ou tendo seu destino bloqueado. Porque ela não aprendeu que amor impõe limites. Uma igreja saudável é uma igreja que sabe que pode fazer o que quiser, mas decide ser obediente e não fazer o que quer, fazer aquilo que o Pai manda fazer, amém? Por que é que o Senhor Deus deu esse limite a Adão? Porque ele estava dizendo assim: Adão, eu estou te dando poder e autoridade para governar, mas não esquece, você domina sobre as coisas, mas eu domino sobre você. Irmãos, tudo aquilo que você tem, você domina sobre, mas quem domina sobre a sua vida é Jesus Cristo ainda. Eu posso ouvir um amém? E todas as vezes que você perde a capacidade de dominar as coisas dessa terra, é porque você já se afastou do trono do governo do Senhor e provavelmente se tornou um cristão partidarista. E sabe o que é que a gente faz muitas vezes sendo partidarista? A gente às vezes não escolhe nem Paulo e nem Apolo, a gente escolhe aquele que está no espelho. Porque a gente começa a criar a nossa própria maneira de querer ser igreja. Eu começo a criar a minha própria maneira de querer me submeter à minha liderança, a minha própria maneira de ser esposa, a minha própria maneira de ser marido, a minha própria maneira de ser cristão. E eu começo a querer reinterpretar aquilo que a palavra coloca como cristalino. Porque de alguma maneira eu começo a achar que os talentos que eu recebi me pertencem, achando que o dono da terra não vai retornar. Preste contas. O que é que aconteceu com Adão? Você conhece a história. No dia que Adão e Eva romperam o limite da obediência, o que é que aconteceu com eles? Eles foram expulsos. E por que é que eles foram expulsos? Porque eles tomaram um partido, o partido da serpente. Esse partido é o partido mais perigoso, gente. Porque o partido de Apolo e o partido de Paulo são perigosos, mas o partido da serpente é o pior. Porque o partido de Paulo é você escolher outro homem, o partido de Apolo é você escolher outro homem, o partido da serpente é você se escolher.
Porque a proposta da serpente é: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E ser igual a Deus é para uma geração que acha que pode decidir como se fosse Deus falando. É para uma geração que tem um pensamento e diz: Deus falou comigo. Vocês já viram isso? Gente, abre a palavra e vê o temor de alguém para dizer que Deus falou comigo. Mas parece que hoje, de alguma maneira, existe uma casta de cristão espiritual especial que Deus fala com ele direto. Direto. Deus não fala é com ele. Não, porque Deus falou comigo, eu vou para o Japão. Aí no caminho do Japão, Deus falou comigo, agora eu tenho que ir para Dubai. Deus falou comigo, eu tenho que me esconder, eu tenho que... Não, irmãos, aprenda uma coisa. Homens e mulheres que são maduros submetem sem medo aquilo que dizem que Deus falou. Porque se foi Deus que falou, Deus repete. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Se qualquer pessoa, para mim essa é a linha de crivo que eu tenho, sabe? Quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu digo: diga, meu irmão. Não, porque Deus falou comigo isso. O que é que o senhor acha? Eu digo: eu não acho mais nada. E Deus não falou? Agora flua. Deus te abençoe, planta, colhe e come. Quando terminar, tu volta aqui que eu cuido de tu. Agora outra coisa é: pastor, o senhor pode orar comigo? Posso, irmãos. Posso orar contigo. Posso. Qual foi a impressão que o senhor teve? Eu tive essa. Irmãos, escute. É muito difícil a gente saber entender a diferença. A grande diferença entre se submeter e se sujeitar. Se sujeitar é quando você precisa de alguém decidindo por você. Não faça isso. Não faça isso. Submeter é quando você coloca alguém para aferir aquilo que você disse que ouviu. Alguém que pode te ajudar a entender o que Deus está falando. Não se sujeite aos homens, mas se submeta aos homens de Deus que Ele colocar na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Esses dias eu estava conversando com... um irmão ligou para mim fazer uma exortação. E ele disse: Adilson, cara, eu queria falar isso contigo. Isso. Eu disse: cara, tá bom. Me submeti. É isso mesmo. Depois de um tempo, um outro irmão que não tem comunhão comigo, um outro irmão que não anda em aliança comigo, que nunca esteve nesse lugar de cuidado, de zelo, veio com uma palavra: Deus, isso aqui. Mandou um texto para mim, eu mandei para Amores. Porque na hora o meu espírito recebeu uma unção de morte, mas só que era uma unção de morte para matar. Quando eu li, eu disse: essa praga nem me conhece. Um infeliz desse, eu aqui já praguejando: Deus, colhe ele mesmo agora, Senhor, leva ele agora para ele. Leva ele não, envia esse infeliz. E levar não. Aí eu mandei para Amores. Aí Amores me respondeu dizendo assim: você é o que ele está dizendo? Eu digo: rapaz, pensando que ela ia dizer, dá na orelha dele mesmo. Você é o que ele está dizendo? Eu disse: não. Ela disse: então não se preocupe com o que ele falou. Aí eu disse: amém, obrigado, Senhor. Aí eu guardei aquilo. Aí eu fui conversar com um irmão mais velho sobre isso. E tu está pensando em fazer o que? Eu disse: nada. Ele disse: o Espírito Santo falou contigo. Eu disse: falou, por meio do Espírito de Mores. São dois Espíritos que falam comigo: o Espírito Santo e o Espírito de Mores. Irmão, meu coração se encheu de uma paz. Sabe por quê? Porque eu me submeti. Entenda uma coisa: na minha casa, eu sou o marido e Mores é a esposa. Sou eu que governo na minha casa. Mas aquilo que a minha esposa fala tem peso de amor, e eu me submeto àquilo que tem amor sobre mim. Aprenda a ouvir pessoas que te amam. Elas não vão falar o que você quer, mas sempre vão falar aquilo que você precisa. Eu posso ouvir um amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, não ande no perigoso lugar de não ouvir as pessoas que te amam. Amém? Irmãos, quando o dono da terra volta, quando o dono da terra retorna, o que é que ele faz? Ele chama os seus servos para prestar contas. O que recebeu 5 entregou quantos? O que recebeu entregou quantos? E o que recebeu 1? Ele deu a mesma coisa. Sabe por quê? Porque pessoas que não entendem o reino, elas estão preocupadas em conservar e não em multiplicar. Não se enterra coisas vivas. Coisa viva você planta. E o que você planta dá mais fruto.
Quando você planta, você multiplica os 5 em mais 5, os 2 em mais 2. Mas quando você enterra, você só consegue entregar deteriorado aquilo que Deus te deu para cuidar. A esposa que Deus nos deu, os filhos que Ele nos deu, os irmãos que Ele nos deu para caminhar, as pessoas que Ele nos deu para sermos responsáveis. Seja você líder de uma empresa, seja você líder de alguma repartição, seja você alguém que trabalha em qualquer área da sua vida, o lugar onde você está, você é chamado para ser um multiplicador dos talentos que Deus colocou sobre você, amém? Só que, irmãos, isso é uma coisa que só você pode fazer. Ninguém pode te dar uma medida, a não ser Deus, e a medida que Ele te deu é responsabilidade sua. Porque da mesma maneira que o que recebeu 5 multiplicou 5, ele seria negligente se ele tivesse recebido 5 e tivesse devolvido só os 5. E o que é que declara isso, irmãos? Para que a gente entenda que o mais importante não é a capacidade, o mais importante é o que preenche. Não é quem nós somos do lado de fora, mas é o que a gente carrega do lado de dentro. É que antes dessa parábola, Jesus conta outra. Lembra? Se você volta alguns versos, eu vou pedir até que você leia, deixe marcado na sua Bíblia e leia depois, se você ainda não leu, a parábola das 10 virgens. O que é que garante as virgens que entraram com o noivo na recâmara? Era a capacidade? Não, porque agora, gente, isso fica mais acentuado na primeira parábola. Porque na primeira parábola diz que todas tinham a mesma lamparina, a mesma capacidade para armazenar azeite. Todas tinham. Mas quem foi que não entrou na recâmara do noivo? Aqui deixou a essência se esvair. Porque não é o tamanho que você tem, é o zelo que você tem com aquilo que você carrega. Eu posso ouvir um amém? Você tem que ter zelo por aquilo que você recebeu de Deus. Você tem que ter paixão por aquilo que você recebeu de Deus. E quando você perde a paixão pelo que Deus te deu, você se compara. E quando você se compara, você se torna partidarista. Porque pessoas partidaristas se movem por meio da opinião dos homens, mas homens e mulheres do reino se movem por meio da declaração de Cristo. Quer ser o maior, seja o menor. Quer ser o primeiro, seja o último. Bateram na face, dê a outra. Melhor é perdoar, melhor é dar. É tudo ao contrário daquilo que o mundo ensina. O mundo te ensina a não ser besta. O mundo diz que reagir é ser besta. O mundo diz que perdoar é ser besta. Vem a palavra e diz: não perdoa apenas uma, mas 70 vezes 7. Jesus está dizendo: seja para o mundo besta 70 vezes 7. A gente está disposto a isso? A gente está disposto ao mundo olhar para a gente e falar como é infantil, e Deus olhar e dizer como é puro? Porque aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para os que creem no Senhor, amém? Entender isso muda tudo. Agora as mulheres, o texto diz que haviam 10, vou só sintetizar, 10 virgens, cada uma com uma lamparina. Na sua lamparina havia azeite. E enquanto havia azeite, o fogo queimava e a lamparina estava acesa. Elas aguardavam a chegada do noivo para poder entrar na recâmara do seu amado. E o texto diz que depois de um tempo, 5 dessas virgens, que são chamadas de virgens tolas ou nécias, chegaram para as outras 5 que são chamadas de sábias ou prudentes, e disse assim: me dá um pouco do teu azeite, me dá um pouco do que tu tem aí dentro, que o meu secou. Elas olharam e disseram assim: se eu der do que tem aqui dentro, vai ficar vazio também, e não vai ter azeite, nem eu nem você. Mas faz o seguinte, vai comprar. Elas foram. Aí o texto diz assim: mas à meia-noite ouviu-se uma voz que dizia: aí vem o noivo. Aquelas virgens se prepararam então, e quando o noivo chegou e ele olhou, elas estavam com as suas lamparinas acesas, e ele olhou na face delas e as reconheceu, e elas entraram na recâmara do seu amado. O texto diz que as outras chegaram depois. Cadê o noivo? Alguém disse: então, passou o tempo, você não pode mais entrar. Mas a gente tem azeite de novo. Mas esse azeite é comprado. Esse azeite é comprado. Irmão, não adianta você querer comprar curso e aprender a orar. Não adianta tu querer comprar curso sobre ser um crente explosivo.
comprar um curso para aprender escatologia, seja o que for. Se você não tem vida com Deus, você é um crente sem azeite. E você não vai entrar na recâmara do noivo. Porque quando Ele olhar para você, Ele não vai ver a luz acesa com o azeite que Ele depositou dentro de você. A coisa mais importante não é o seu tamanho do lado de fora, mas é o que você carrega do lado de dentro. Se você vive pelo que está do lado de fora, você quer impressionar os homens, e os homens se impressionam com o tamanho. Deus não se impressiona com o tamanho, Deus se alegra com obediência. O que Deus depositou sobre você, multiplique, mas multiplique para a glória dEle. É para a glória dEle. E essa é a exortação de Paulo, porque ele continua dizendo, no verso 7, no verso 6 ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Deus. Deus vai usar homens que serão arautos da verdade dele na sua vida, amém? Homens que você vai ter gratidão, homens que vão te tocar, que vão te abençoar, que vão liberar uma palavra de vida sobre você, mas quem dá o crescimento para a sua vida é somente Deus. Não adianta você querer tomar partido, porque você só se torna alguém tolo. E ele continua dizendo, verso 7: por isso nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ele está dizendo, eu sou quem sou, mas eu não sou nada diante dele. Apolo é quem é, mas ele também não é nada diante de Deus. Porque se não fosse o Senhor, aquilo que eu prego, aquilo que Apolo prega, não daria resultado. Entenda, nós somos apenas uma torneira. A água é Ele. A água é Ele. O importante da torneira não é ela, é o que ela libera, irmãos. Amém? Nós precisamos aprender isso. Torneira não mata a sede, o que mata a sede é a água. Não se encante com aquilo que Deus usa como um instrumento para a glória dele, mas seja satisfeito com aquilo que o instrumento está liberando. Se isso vier do Senhor, vai matar a sua sede, vai matar a sua fome, porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele disse, em mim a água viva. Se alguém comer desse pão, se alguém beber dessa água, nunca mais tem fome, nunca mais tem sede. Mas se você bebe e come do que os homens te dão, é como comer um pacote de sal, é como beber a água do mar. Tu vai ter sede já já de novo. Só que com Jesus, quando tu bebe e come dele, tu fica satisfeito. E por que a gente quer mais, pastor? Porque Ele planta em nós um desejo, Ele planta em nós um coração que passa a ter uma identidade insaciável. Os homens insaciáveis de Deus são aqueles que estão satisfeitos nele. Porque a gente não procura Deus por necessidade, a gente procura Deus por gratidão. Porque se eu procuro Deus por necessidade, eu vejo Deus apenas como uma solução do meu problema. Deus não é a solução do meu problema, Deus é a cura da minha vida. Esse mesmo Paulo, perto do fim da sua vida, escreve uma carta para um povo de uma igreja, de uma cidade chamada Éfeso, uma igreja na Grécia. E esse homem preso, acorrentado, dita para que João Marcos escreva o que ele está falando, ou Lucas, um dos dois estava lá naquele dia. Ambos eram compiladores de Paulo. E ele, imagina Paulo algemado pelas mãos e pelos pés, dizendo, escreve aí, que ele estava algemado. Nós que já somos abençoados por Cristo, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Irmão, eu estou falando de um cara acorrentado numa prisão, dizendo, eu já sou abençoado por Cristo, eu já tenho tudo o que eu preciso em Cristo. Qualquer homem carnal que olhava isso do lado de fora, veria o cenário da vida dele e diria, como um homem acorrentado fala isso? Esse mesmo Paulo, em outro momento, diz no livro de Atos, está diante do rei Agripa. E o rei Agripa acha que naquele momento ele tem poder para soltar Paulo. E Paulo diz assim, rei, eu não estou aqui por causa de uma prisão não, por causa de crime não. Deixa eu dizer a você, eu estou aqui porque eu fui obediente à visão celestial.
Paulo estava acorrentado, irmãos, e o rei Agripa livre. Mas quem era um homem livre naquela sala não era o rei, era Paulo. Porque Paulo não tinha partido com os homens, ele tinha um governo pelo rei que estava no céu. Porque se ele firmasse um partido com Agripa, ele poderia ser solto das algemas e continuar sendo um pregador. Mas Paulo estava dizendo: eu prefiro estar fora do partido dos homens e estar submisso ao governo do meu Senhor. E se para estar no governo do meu Senhor eu preciso de algemas nas minhas mãos, as algemas eu terei. Porque Paulo está dizendo: a minha condição de fora não compromete o que eu carrego aqui do lado de dentro. Então, irmãos, quando a gente entende isso, quando o nosso coração compreende isso, a gente não se move mais por partido dos homens. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Agora Paulo está dizendo: eu e Apolo somos a mesma coisa, irmãos. O pastor da fonte, o pastor da presbiteriana, o pastor da batista, é a mesma coisa. A gente prega sobre o mesmo Deus, sobre o mesmo Jesus. Temos formas diferentes, temos movimentações diferentes, temos estilos diferentes, mas a nossa essência é a mesma. Nós cremos que Jesus retornará e Ele nos salvará do pecado e da dor, amém? Não há diferença em qualquer lugar. Onde Jesus é a essência, a mensagem é a mesma. O interlocutor pode ser diferente, as roupas podem ser diferentes, a estética pode ser diferente, mas isso é só a medida. O que importa é o azeite que tem do lado de dentro, é o talento que está sendo multiplicado, porque não se trata de Paulo e de Apolo, mas do Deus que está sentado no céu, no trono. Ele é o governo da nossa vida. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sabe, arquiteto. Agora Paulo está dizendo: eu sou um arquiteto, gente. Eu fiz uma planta, eu fiz uma estrutura e eu ainda levantei os alicerces, mas veio alguém e construiu. Por quê? Porque é a mesma obra. E quando alguém olha para esse prédio pronto, eles vão dizer: quem foi que construiu? Foi Paulo ou foi Apolo? Nenhum dos dois. Quem construiu foi o Senhor. Paulo e Apolo são apenas trabalhadores, daqueles que estão cuidando dos talentos que lhes foram depositados, amém? Irmãos, nunca tome para si a glória que pertence somente a Deus, porque se você fizer isso, você vai se tornar um cristão partidarista. Verso 11: porque ninguém, repita comigo, ninguém, mais uma vez, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pastor, como é que eu posso identificar um lugar que é de Deus? É se o fundamento daquele lugar for Jesus Cristo. E a coisa mais incrível é porque as suas finanças melhoraram. Se a coisa mais incrível é porque o seu casamento foi restaurado. Se a coisa mais incrível é porque você tinha uma enfermidade e recebeu uma cura. Daqui a pouco você vai embora daqui, vai procurar outro lugar que te dê aquilo que você quer. Mas se você vem para esse lugar e você entende que é tudo sobre Jesus, e esse Jesus, ele cura, ele restaura, ele liberta, ele transforma, mas o que ele faz nunca será maior do que quem ele é. E uma igreja carnal e infantil, ela quer o que Jesus faz e não o que ele é. Então no dia que Jesus não fizer o que ele quer, ele vai se decepcionar e vai procurar em outro lugar alguém que faça. Mas entenda isso: se nós falamos que amamos Jesus, se nós falamos que ele é o amor da nossa vida, então aprenda: unção pode ser transferida, coisas podem ser ensinadas, mas o depósito e a medida que Deus te deu, ela só vai ter peso de glória se o que está dentro de você for aquilo que Ele depositou na sua vida, para que você continue multiplicando para a glória dEle, amém? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar.